Um ótimo início de semana, uma abençoada segunda-feira para você. Meditemos o Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 13, versículos de 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje Jesus conta estas parábolas, essas comparações do reino de Deus. Compara o reino de Deus com o grãozinho de mostarda e com o fermento colocado na massa. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é esse reino de Deus. Quando que o reinado de Deus vai se instaurar na nossa vida? Como que o reino de Deus age no meio de nós? E daí nós entendemos que, em primeiro lugar, o reino de Deus é uma pessoa, é o próprio Jesus. Quando acolhemos Jesus na nossa vida, o reino de Deus já está acontecendo. Quando nós deixamos que a vontade do Rei aconteça na nossa vida, aí ele já está reinando. Aí o reino de Deus está acontecendo na nossa vida. Então, nós entendemos que o reino de Deus não é algo exterior, político, como os discípulos pensavam, como as pessoas da época pensavam. Eles esperavam um Messias político. E Jesus mostra que o reino de Deus é diferente. Age como uma pequena semente de mostarda, pequena, insignificante, que talvez é desprezada quando nós olhamos uma sementinha pequena. Isso daqui não vale nada. Quando a gente olha o fermento, é pequeno, insignificante, mas qual a função disso? E muitas vezes, quando olhamos a simplicidade do reino de Deus, da forma como Jesus reina nas nossas vidas, na forma como Ele nos governa, muitas vezes esse Jesus é desprezado, como foi desprezado na época, mas o reino de Deus vai nos abraçando, o reino de Deus vai nos envolvendo, o reino de Deus vai crescendo e se torna uma árvore frondosa, grande, que produz muitos frutos, que acolhe muitos pássaros. O fermento vai se misturando com a massa e vai fazendo com que aquela massa cresça e se torne aquele pão tão bonito. É assim que Deus age na nossa vida, talvez nas pequenas coisas, mas se a gente permite que esse fermento vá agindo, que essa semente vá crescendo, o reino de Deus vai ocupando todas as dimensões da nossa vida e a gente vai percebendo a transformação que esse Rei Jesus pode realizar em cada um de nós. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida a estarmos atentos às pequenas coisas, porque é ali que Deus age. E se nós somos fiéis no pouco, Deus nos confia muito mais. Se nós permitimos que aquela semente pequena caia numa terra boa, que aquele fermento caia na massa, isso vai crescendo de forma muito extraordinária. E assim também a nossa ação no mundo. Talvez nós nos achamos pequenos para falar de Jesus, nos achamos insignificantes para fazer alguma coisa pelo reino. Bom, é do pequeno que Deus faz o grande. Abra o seu coração e deixe que Deus te use
mesmo você sendo pequeno, sendo frágil, sendo insignificante. E grandes coisas Deus pode fazer usando você como instrumento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre sua família, sobre o dia de hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Nos vemos amanhã.